Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 em diante, diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Pode tomar o seu assento, adorando ao Criador. Quantos vieram aqui hoje para ouvir a palavra de Deus? Quantos vieram aqui hoje para receber da graça de Deus? Quantos vieram aqui hoje para glorificar a Deus por causa da sua palavra? Glórias a Deus. Nós fazemos assim, nos reunimos para adorá-lo, para servi-lo, para contemplar a sua glória, para ouvir a sua palavra. E esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma palavra que eu tenho pregado na minha carreira de pregador itinerante. É uma temática que me acompanha durante anos em meu ministério. É evidente que, se você depois olhar no meu canal lá no YouTube, vai ver centenas de sermões. Tem mais de, agora não recordo de cabeça, são centenas de vídeos, de pregações. É claro que não tem todos na minha caminhada, esse canal é até, pela minha caminhada, ele é até novo. Porém, você vai ver que tem muito do que eu vou falar aqui nesta noite, porque é um assunto marcante no meu ministério, na minha vida, desde a minha adolescência. A palavra é muito gloriosa e é despertadora, aquela qual vou trazer aos vossos ouvidos e aos vossos corações nesta noite. Se você observou, eu comecei no versículo 8, Deus abençoe. Versículo 8, porém eu quero o versículo 10 e vou lê-lo mais uma vez. De Atos capítulo 1, o versículo 10, eu vou ler mais uma vez, e diz assim: Os quais lhes disseram, 2 homens de branco, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, nós temos muitas expectativas em nossa vida. Nós temos uma expectativa com relação à vida financeira, temos uma expectativa com relação à vida sentimental, temos uma expectativa com relação à vida familiar, conjugal, temos uma expectativa com relação a nossos pais, nossos filhos, nossa caminhada, temos uma expectativa com relação ao ministério, temos uma expectativa com relação àquilo que vamos conquistar, àquilo que almejamos, desejamos, temos expectativa com o carro que desejamos trocar, temos expectativa com a casa que queremos comprar, temos diversas expectativas, mas a maior de todas deve ser esta que nós lemos no versículo de número 11: o mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. É a maior expectativa que deve haver no coração da igreja, no meio da igreja. É a esperança gloriosa, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sermão, essa mensagem, eu disse, faz parte da minha vida, falar sobre a vinda gloriosa de Jesus. Eu sei que em muitos lugares, pastora, essa mensagem não é mais pregada. Eu sei que muitos pregadores já não pregam, não falam, não anunciam mais a volta de Jesus. É uma temática que por muitos é abandonada, é esquecida, é negligenciada, é deixada de lado. Mas eu vim pregar aqui nesta noite que o mesmo Jesus que aqueles homens viram subindo, que aqueles varões disseram, aqueles anjos disseram, ele mesmo, o mesmo que subiu, ele vai descer. E se eu encontrar alguém aqui para fazer coro comigo, para dar glórias a Deus, porque acredita que ele virá, então levante as suas mãos e comece a adorar.
foi até o Gólgota, ele foi até a cruz e foi a morte terrível, morte de cruz, tendo morrido, diz o texto sagrado, pela sua palavra, pela garantia da palavra, que ele voltaria, e em 3 dias ele retornou. A morte não o segurou, as trevas não o segurou, o sepulcro não o segurou, nada pôde impedir do meu Salvador, o seu Salvador, retornar. Ele disse que viria para fazer a obra pregar, ele disse que passaria pela grande aflição do Calvário, mas que em 3 dias ele voltaria. Em 3 dias ele voltou, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a carne, ele venceu Satanás, ele venceu os demônios e ele voltou, glorioso, soberano, poderoso, eterno. A Bíblia nos revela a sua palavra em Mateus 28, versículo 18. Jesus ressuscitado olha para os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele veio poderoso, ele veio soberano, ele veio eterno, ele veio com autoridade, ele veio com soberania, ele veio vivo, e vivo está pelos séculos dos séculos. E diz a palavra em Apocalipse 1 que ele tem as chaves da morte e do inferno. O que ele fecha, ninguém abre, o que ele abre, ninguém fecha. Aleluia! Esse é o Jesus que eu sigo, esse é o Jesus que você está servindo nesta noite. Vencedor da morte, vencedor das trevas, vencedor do pecado, vencedor de todas as coisas, está à direita do Pai, e breve ele voltará. Alguém aqui ainda acredita que ele vai voltar? Alguém aqui ainda acredita que ele voltará? Então abra a sua boca, então maior glória a Deus, melhor glória a Deus, a maior adoração, porque a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Possivelmente nós temos muitas expectativas, mas a maior de todas tem que ser a gloriosa vinda de Jesus. Jesus ressuscita e passa 40 dias dando instruções, ensinando, falando com os seus discípulos, que antes era somado só homens, sem contar crianças e mulheres, em torno de 5.000 pessoas, tomado em conta pelos pães que ele multiplicou na primeira multiplicação, que eram cerca de 5.000 pessoas, sem mulheres e crianças. De maneira que quando nós chegamos no capítulo 6 do livro de João, ele prega dizendo o seguinte: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quando ouviram esse sermão, quando ouviram esta mensagem, pesou o coração deles, pastor, porque eles ficaram intrigados. Como assim? Comer a carne e beber sangue? A lei fala em Levíticos que era proibido, era pecado terminantemente comer sangue, ainda mais comer sangue humano, beber sangue humano e comer carne humana. Não entenderam o mistério do Evangelho. A palavra é o mistério. Enquanto eu prego aqui, você está comendo. Enquanto eu prego aqui, eu estou comendo. Enquanto a mensagem é ministrada, nós estamos comendo. Jesus nasceu numa estrebaria e foi visto numa manjedoura, ou manjedouro ou um comedouro, quer dizer manjálida, do latim manjar e comedouro, manjedoura. Por quê? Porque ele é o pão, ele é o verdadeiro alimento. Quem se alimenta de Jesus se alimenta de verdadeira comida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão vivo que dá a vida, ele é o alimento verdadeiro e real. Quando alguém se alimenta de Jesus, não precisa comer lá fora de nada mais, porque tem tudo na presença de Deus. Aleluia. Alguém quer sair porque não comeu, não buscou, não sentou à mesa. Mas quando sentamos à mesa com Jesus, pastora, nós nos alimentamos, nós comemos e somos fortalecidos. A comida que Ele nos dá, ela fortalece. A comida chamada Palavra de Deus, ela fortalece, ela corta, ela é amarga, ela é doce, ela tem um momento que ela pesa, mas certamente é para que nós sejamos revestidos da presença, da glória e do poder de Deus. Mas quando esses homens ouvem ele dizendo: comer do seu sangue, comer da sua carne e beber do seu sangue, eles começaram a sair, deixar, vamos embora daqui. Sem esse homem, que loucura é essa? Duro é para nós esse discurso. Eu tenho uma
Senhor, e como a marreta, o martelo que despedaça a rocha, é a palavra, meu querido. Ela corta, ela edifica, ela consola, ela sustenta. Então começaram a ir, e Jesus não mudou o seu discurso. E depois de morrer, ressuscitar, eu disse que ele chegou para os discípulos e falou, eu repito, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O interessante, pastor, é que ele poderia ter feito o seguinte: já que vocês não acreditaram, porque não foi só Tomé que não acreditou, as mulheres foram de manhãzinho no sepulcro passar paus em Jesus, o defunto, elas procuravam o defunto, também não acreditaram, porque se acreditassem, não teriam ido. Quando chegam lá, vê a pedra removida, vê anjos, eles dizem assim: vocês procuram porque vocês procuram aquele que vive entre os mortos, ele não está aqui, já ressuscitou, ele ressuscitou, aleluia. Não foi só Tomé que não acreditou. Ele chega diante dos discípulos, lança no rosto deles a sua incredulidade e não os matou. Poderia ter matado. Vocês não sabem mais, vou matá-los. Vocês não têm mais razão de ser comigo, vou destruí-los. Ele poderia chegar em Pilatos, ele poderia chegar em todos aqueles soldados romanos, inclusive aquele que transpassou o seu lado, os que crucificaram, que zombaram, bateram em seu rosto, cuspiram em seu rosto, mas não, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide pregar o Evangelho, ide pregar o Evangelho, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para vocês irem e pregar o Evangelho. Então Jesus instrui, ensina, dá instruções para eles. E quando chega no capítulo 1 de Atos, o escritor Lucas, quando escreve, ele relata o versículo 8, que é muito famoso, que eu li também aqui. Eu comecei a minha leitura no versículo 8, que diz: mas recebereis poder, virtude, que é difícil de vocês, e vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. E depois de revestidos, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. E falando com eles, ele começa a subir. Imagina, pastor, aquela multidão que era de 5 mil em média, sem as mulheres e crianças, era em torno de 500 nessa ocasião. E quando ele vai falando, vai dando instruções, ficar em Jerusalém, e já vai subindo, e eles ficam impactados. Imagina uma cena dessa: você está com o mestre, está com o Senhor, e vê-lo subindo. É fácil para quem venceu da morte, para quem venceu o pecado, venceu a carne, venceu o Satanás e todos os demônios. Ele vai subindo. Eles vão olhando até que uma nuvem, porque recebe, algumas versões diz, até que uma nuvem o oculta. Eles ficam olhando, impactados, uma cena realmente ímpar. Eles estão olhando e de repente dois anjos de branco, olha, varões galileus, por que vocês estão olhando? Meu Deus! Este mesmo Jesus. Depois dessa breve introdução, eu quero dar o título da mensagem desta noite, que eu gosto de colocar título em todo o sermão que eu prego. Título do sermão: o mesmo Jesus. Não é outro que virá, é o mesmo Jesus. Fala para Deus aí, fala para um: é o mesmo Jesus. Não é outro, não, é o mesmo. O que morreu e ressuscitou, o que apanhou, o que sofreu chicotada, foi lacerada a sua carne, assolado, rasgado e ferido, sangue derramado, por perdidos pecadores, assim como eu. É o mesmo que voltará, é o mesmo Jesus voltará, é o mesmo que voltará, não é outro, não, é o mesmo Jesus. Agora observe, o texto diz: o mesmo que subiu vai voltar, o mesmo que subiu vai voltar. Interessante que no livro de Lucas, a Bíblia nos informa que Jesus aparece a dois discípulos que estavam cabisbaixos, entristecidos, na situação terrível, em caminho de Emaús. Eles vão dizendo para o outro: acabou tudo. O mestre morreu, não havia ressuscitado ainda. A nossa esperança, nossa expectativa, ele pregou, ele curou, libertou. Nós fomos usados pelo poder que ele nos deu. Nós saímos de dois em dois e houve multidões de milagres,
coisas que João diz que se forem escritas nos livros, não caberiam tantos milagres que o Senhor fez. De maneira então, eles estavam tristes, porque a esperança havia morrido, a expectativa que eles tinham havia morrido. Eles não entenderam, não criam, como eu falei agora há pouco. Mas diz o texto no livro de Lucas que o mesmo Jesus apareceu do lado deles. Escuta bem isso, Lucas 24, versículo 13 em diante, 15 em diante. O mesmo Jesus, o que quer dizer isso? O que eu aprendo aqui? O mesmo que morreu é o mesmo que ressuscitou, é o mesmo que apareceu para aqueles dois, dizendo: eu estou aqui, eu falei que ia voltar e voltei, eu falei que ia ressuscitar e ressuscitei. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Eu sinto a sua presença, eu sinto a sua presença. É o mesmo Jesus que vai na tua casa e socorre, é o mesmo Jesus que derrama do seu Espírito Santo, é o mesmo Jesus que opera no meio da igreja, é o mesmo Jesus que cura, que batiza, que ressuscita, que restaura, que salva, que liberta, que vocação. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus, não é outro, não tem uma cópia, não tem um similar, não tem, ele é único, ele é o grande, ele é o poderoso, ele é o santo. O mesmo Jesus apareceu diante daqueles homens. E se tiver alguém aqui nesta noite, cabisbaixo, desanimado, talvez pensando em parar, dizendo não há solução, o mesmo Jesus está aqui, está aí, está entre nós, e vai restaurar, e vai levantar, e vai reanimar, e vai reavivar. Só quem acredita levanta a mão e acorda, só quem acredita levanta a mão e faz barulho, só quem acredita 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos de adoração, 10 segundos de adoração. O mesmo Jesus está aqui, o mesmo Jesus. Oh, glória a Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus. Aleluia. Ele vai na tua casa, é o mesmo. Ele vai no teu casamento, é o mesmo. Ele vai abrir a porta de emprego, é o mesmo. Ele vai restaurar os projetos, é o mesmo. Ele disse que o fim chegou. Ele dá a primeira, ele dá a última palavra, é o mesmo e não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Mas eu estou dizendo que nossa expectativa é a gloriosa vinda de Jesus. Só que, servos de Deus, há muitos que não têm mais essa esperança. Entram na igreja como se fosse um cassino. Chega pobre e tem que sair rico, não é assim? Chega na igreja com a expectativa de ficar milionário, de não ter mais problemas. Eu quero te dizer, meu querido, Jesus nunca nos enganou. Ele disse, ele falou, está registrado, está dito pela palavra, pela boca, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo tereis aflições. Vocês vão ter luta, vão ter peleja, vão ter batalha, vão ter angústia, perseguição, vai ter dor, vai ter doença, vai ter coisas para tentar nos atrapalhar. Mas ele me disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês todos. Só que eu vou estar com você todos os dias. Até a consumação do século. Aleluia. Ele não mentiu, ele não mente, ele vai estar bem garantido. Eu vou estar com você. Abra tua boca e adora ele. Vai. Abra tua boca e adora ele. Diz a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam ali com uma dificuldade muito grande. Não estavam entendendo, porque os crentes estavam morrendo, havia perseguição e uma série de coisas. E entre elas, os crentes morrendo, eles estavam preocupados. E agora, como é que vai ser? E Paulo diz: não se preocupe com aqueles que dormem no Senhor, não, porque nós não precederemos ele. Aí ele começa em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, 17 e 18. Ele fala assim:
Porque o mesmo Senhor, eita, o mesmo. Fala para aquele vizinho, o mesmo, fala para ele. É o mesmo. O mesmo Jesus que viram subindo. Aqueles que eles olharam e viram que ele estava subindo até que uma nuvem o ocultou. O mesmo Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados à presença do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz o texto, capítulo 4 e verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Aleluia, aleluia, aleluia. O mesmo Jesus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ou se alguém tiver morto em Cristo, ou os que estiverem mortos vão ser ressuscitados em corpo de glória. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem angústia, nem dor no joelho, na coluna, nem diabetes, nem nada disso mais. Nós seremos, aleluia, para sempre no reino. Olha para cá, vai acabar um monte de profissão. Não vai mais ter coveiro, não vai mais ter mais dinheiro para fazer caixão, não vai mais ter agência funerária, não vai mais ter nada disso, porque ele voltará em poder, com poder, em grande glória. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do mesmo Jesus aqui. Eu sinto a presença do mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo. Não é uma cópia, não é outro, não é um simulacro, não, é o mesmo. Aleluia. Diz o texto, a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, verso 51. Começa dizendo assim: Paulo ensinando, na verdade, eu vos digo um mistério: nem todos dominemos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta vai soar, e ao toque da trombeta, ouçam isso, nós vamos ser transformados. Os que estiverem mortos, ressuscitem em corpo de glória. Quem estiver vivo vai ser transformado em corpo de glória. Essa campanha é campanha de cura. Jesus garantiu que nós seríamos curados. Se ele não curar aqui, vai curar na glória, porque não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter câncer, não vai ter nada que possa impedir a igreja de adorar pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos. Vamos treinar, vamos adorar, vai diga aí glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque a eternidade vai ser feita para nós adorarmos o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus. Mateus 24, versículo 27 em diante. Porque assim como o raio sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Diz a palavra do Senhor que ele voltará com poder. Após a aflição daqueles dias, vai aparecer Jesus nas nuvens, vai aparecer Jesus no céu, da mesma maneira que ele foi. Vai voltar com poder e grande glória, vai voltar com poder. Ele convida a mirar para o futuro, ele convida a mirar para frente, ele convida a mirar para o alto. Eu sei que nós temos expectativa na terra, porque somos homens inseridos na sociedade. Porém, nós temos que saber que temos que trabalhar, temos que pagar imposto, temos que viver, cansa e assim por diante. Mas nós não somos daqui, nós somos de lá, nós não somos daqui, vamos para lá. Ei, querido, escuta bem isso. Diz a palavra em Mateus 24, 27, 28, 29 e 30, que homens vão ter pavor por causa da vida de Jesus. Os homens da terra, os homens de baixo vão ter pavor, mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Em nós haverá alegria, e neles pavor, em nós haverá regozijo, e neles pavor. Por quê? Porque ele virá vingado, o mesmo Jesus. Deus, Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, vou encerrar já. Eu lhe convido, a pastora porque eu vou pregar até 11h30, mas não vou fazer isso não. Apocalipse, vontade eu tenho.
Estou acordado desde as 4h30 da manhã, trabalhei hoje com a graça de Deus. É melhor estar cansado de trabalhar do que de procurar emprego. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto aqui no livro de Apocalipse, capítulo 16, eu vou ler só o verso 8, falando da quarta taça da ira de Deus. Deus é um Deus irado. Olha para cá, filho de Deus. Deus é um Deus irado. A Bíblia nos informa que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, porque o pecado vai ser castigado em 2 lugares. Pergunte-me quais. Mais forte. Primeiro lugar, o pecado vai ser castigado. O pecado será castigado no Gólgota, na cruz, em Cristo, porque ele foi cuspido, ele apanhou tapa, ele levou soco, coroa de espinho, rasgaram as suas costas com as chicotas que tinham osso e tinha metal, e machucavam, batiam nele, machucavam por dentro o osso, aquelas esferas de metal, machucavam por dentro como um soco, e aqueles ossos rasgavam a sua carne, e ele sangrou, e não foi pouco não, sangrou foi muito. Na cruz estava de cima a baixo, como um véu que foi rasgado do alto até baixo, e também da cabeça até os pés, rasgado, para nos abrir, como diz em Hebreus capítulo 10, o novo e vivo caminho. E portanto, esse Jesus que foi ferido lá, ele proporcionou paz. Sem Deus você não tem paz. Fala para alguém aí, ó. Sem Deus você não tem paz. Você não tem paz. Porque o homem está debaixo de condenação. Diz o texto sagrado: Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto concede-nos entendimento, mas aquele que rejeita está debaixo de condenação. Pode ser bom marido, bom pai, bom filho, bom vizinho, bom patrão, bom empregado, uma pessoa decente, um bom pecador, mas vai partir para a eternidade, para o quinto dos infernos. Meu Deus. Eu não amacio, eu prego a palavra, a mensagem é essa, não tem conversa não. Jesus não é bonzinho, Jesus é bom. Bom é característica de perfeito, porque bonzinho pode passar a mão na cabeça, bonzão pode passar os panos, pode esconder debaixo do tapete, mas o que é bom é na medida certa, não tem conversa, não é porque é pregador não, ou entra pelo caminho, ou então vai se acertar com um grande erro, ou entra pelo caminho, ou a coisa vai apertar. Aí eu vou dizer que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, ninguém manda e me manda assim, porque tem um lá em cima, ele faz, como eu tenho grande glória. Quantos podem adorá-lo? Quantos podem levantar a sua mão e adorá-lo? Aleluia. Olha só o que eu falei em Apocalipse capítulo 16, versículo de número 8, só esse que eu vou ler, 8, vou ler o 10 também, vou ler o 11 também. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O meu canal tem sobre as 7 taças da ira de Deus, depois você procura lá, na playlist escatológicos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Verso 10: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, adoraram a Deus. É isso? Blasfemaram. Dobraram-se de Deus, é isso? Aceitaram Jesus como Salvador, é isso? Ora, então aquela conversa que vem pelo amor e pela dor não está certo então. Porque se fosse pela dor, está aqui ó, eu fui pela dor, eu fui pelo amor, meu querido. Se foi a dor de Jesus no Gólgota. Se foi amor de Deus derramado. Porque o homem vem pela graça, é pela graça que nós somos salvos. Não há nenhum bom, não há ninguém bonzinho, não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o texto que diz aqui ó, e não se arrependeram para entrar em glória, e não se arrependeram das suas obras, mordiam a língua de dor, e não se arrependeram para darem glórias a Deus. Como é que acontece isso? No livro de Romanos, capítulo 2, verso 4, diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Se não fosse Deus,
o louvor é dele. Ele salva porque ele é Deus, ele salva porque ele é eterno. Eu lhe convido a ficar em pé nesta hora. Eu lhe convido a segurar a mão do seu vizinho. Glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E não se arrependeram para darem glórias a Deus. As vagas estavam vindo, Deus pesando, eles mordiam a língua de dor, mas não se arrependeram. Então, descarga essa vogal. Eu vim pela dor. Talvez quando você veio foi um processo de dor, mas foi pela graça e misericórdia de Deus. Talvez você veio do berço, mas foi a graça e a misericórdia de Deus. Talvez você veio jovem com 10, 12, 13, 14, 15 anos, 20, 25, 50, 80, não sei. Em todo tempo, a glória da salvação é dele, porque o mesmo Senhor, ele foi até o Gólgota, o mesmo Senhor, ele foi à sepultura, o mesmo Senhor ressuscitou